A maturidade não vem com a idade, mas com a experiência. Certamente você já deve ter conhecido uma pessoa muito jovem, mas bastante madura. Da mesma forma, pessoas muito mais velhas, mas muito infantis. Isso acontece porque a maturidade não se define pela idade, senão em função da compreensão e senso de responsabilidade da própria vida. A experiência não vem apenas pelas coisas que você viveu, mas sim pela forma com que você viveu. Suas escolhas no trajeto da sua vida é que irá determinar se você se tornou ou não alguém maduro. Nesse vídeo um pouco mais voltado para psicologia, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantíssimos para quem está numa luta constante pela maturidade emocional. Eu sou Gustavo Norato, produtor de conteúdo cristão, e até por entender que o emocional e o espiritual caminham juntos, hoje eu quero abordar um tema muito importante que pode alcançar não só o público-alvo desse canal, mas talvez alguém que nesse momento precisa fazer uma profunda reflexão sobre a própria vida. Então, fica comigo. Bom, gente, praticamente todo o conteúdo produzido até agora aqui no canal teve como base e referência as Escrituras Sagradas. Todos os vídeos até aqui nasceram dos meus estudos nas Escrituras. Mas esse vídeo especificamente nasceu de conversas, nasceu de comentários feitos em vários vídeos aqui no canal e principalmente de 2 atendimentos meio sem querer que eu acabei tendo que fazer ao longo dessa semana. E apesar de toda a informação que eu vou usar agora ser ensinos que eu aplico na minha própria vida e que eu já usei na mentoria de muitas pessoas, para organizar os pontos desse roteiro, eu utilizei materiais de alguns profissionais que eu vou deixar citado na descrição desse vídeo. Caso você queira conhecê-los, é só conferir lá. Então, para sermos bastante objetivos, o primeiro ponto que eu quero comentar sobre alguém que deseja alcançar a maturidade emocional. Primeiro ponto, a disciplina no domínio próprio ou no autocontrole. Pessoas maduras emocionalmente, elas não fazem o que elas querem, mas elas fazem o que precisa ser feito. Por exemplo, uma das principais diferenças entre um adulto e uma criança pequena é que ela faz tudo baseado nas suas vontades. Já um adulto, ele precisa observar as coisas verdadeiramente importantes da sua vida e ter a diligência sobre a sua vontade. E o que garante que isso vai acontecer é a sua disciplina na prática do autocontrole. Nós podemos ter autocontrole sobre vários aspectos e ser completamente reféns de outros, mas a disciplina na prática do autocontrole levará a um domínio próprio mais próximo do ideal. E é só assim que você vai conseguir manter, por exemplo, um equilíbrio financeiro, uma boa saúde física, uma boa alimentação e, entre outros fatores, uma boa saúde mental e emocional. Segundo ponto, muito importante, resiliência e flexibilidade. Gente, crescer dói. Nós precisamos parar de fugir do que é desconfortável para nós. A vida adulta por si só já traz muitas incertezas, muitas frustrações e riscos. Por essa razão nós precisamos aprender a enfrentar os desconfortos e seguir em frente. Eu não vou falar novamente sobre isso, mas se você voltar alguns vídeos para trás, você vai entender a luta e o desafio tremendo que nós estamos enfrentando com a saúde da minha filha. Então, eu posso afirmar isso tranquilamente. Nós temos buscado muita resiliência e flexibilidade para continuar avançando e seguindo com a nossa vida. Ainda que a vontade interna não necessariamente seja essa a todo momento. Quando nos pegamos diante de situações dolorosas, situações às vezes irreversíveis fora de um possível milagre, nós entramos em grandes lutas mentais e estarmos flexíveis nos garante que nós não iremos quebrar emocionalmente. E caso nós não consigamos estar flexíveis para aceitar as realidades insolucionáveis e continuar avançando em fé e em perseverança, provavelmente certas circunstâncias nos derrubarão, podendo até nos levar à depressão. Terceiro ponto, autonomia e meritocracia. O verdadeiro prazer vem nas conquistas com mérito próprio. Enquanto nós não desfrutamos do resultado dos nossos esforços, nós jamais saberemos o que é vitória. Eu não acredito que possa ser considerado normal e benéfico, por exemplo, uma pessoa de 30 anos ou mais, seja ela homem ou mulher, que ainda moram e às vezes até é sustentado pelos pais e está completamente tranquilo com isso. Eu acredito sim que muitos fatores podem levar isso a acontecer e acredito que possa sim haver exceções. Eu só não penso que possa ser considerado algo saudável e simplesmente tratar isso com naturalidade. Isso é completamente impeditivo para alguém que deseja alcançar uma maturidade emocional. Enquanto você estiver numa condição de dependência absoluta de alguém que não seja primeiramente Deus e depois você mesmo, você com certeza estará com suas emoções expostas. Assim como o corpo precisa de exercícios físicos para se fortalecer,
enfrentar desafios e revés de forma autônoma e alcançar vitória pelo próprio mérito é que leva as nossas emoções a amadurecer. Então, nesse aspecto, eu penso que seja extremamente danoso depender constantemente de alguém, seja emocional ou financeiramente. Por isso, lute por sua autonomia e lute por suas próprias conquistas e certamente você estará mais próximo de ser alguém emocionalmente maduro. Quarto ponto, responsabilidade e protagonismo. Gente, pessoas maduras, elas não se permitem cair no vitimismo e nas reclamações. Elas não ficam culpando o mundo pelas circunstâncias que dão errado na sua vida. Elas assumem a responsabilidade e elas trabalham nas possíveis soluções. Eu creio que assumir o protagonismo da vida fala de vivermos a essência do que nós nascemos para fazer. Enquanto filhos e filhas de Deus que carregam a mente de Cristo, eu acredito que nós não temos desculpas para nós sermos coadjuvantes em nossa própria história e vivermos como passageiros do trem da agonia. Eu penso que todos temos a obrigação de assumir a responsabilidade de viver toda e qualquer condição que se levante e que seja humanamente possível de ser resolvida. Como nós já falamos em vídeos anteriores, desistir não é uma opção. Agora, se porventura existe algo em sua vida que seja humanamente impossível de se resolver, então assuma a responsabilidade de crer, de confiar e de depender de Deus. Não se permita em qualquer hipótese ficar murmurando e reclamando. E quando você perceber que isso está começando a acontecer, significa que você está precisando desabafar. Então, procure alguém maduro e confiável, que tenha a sabedoria para te ouvir, para te instruir e para não te julgar. Quinto ponto, gestão de frustrações. Aprenda a gerir suas frustrações. Não podemos, gente, ficar lamentando as coisas que deram errado e que estão dando errado. Nós acabamos de ver no ponto anterior. Não dá tempo. Nós não podemos gastar tempo chorando com o leite derramado. Nós temos que aprender a lidar com as realidades tal como ela é. Eu acredito que nós precisamos trocar expectativas por perspectivas. Sabe aquele meme, gente, que a gente vê na internet? Expectativa versus realidade? Pessoas maduras emocionalmente sabem lidar muito bem com essas coisas. Sabe por quê? Não é que elas não tenham expectativas. Expectativas são ótimas, são doses de dopamina de certa forma. O lance é que pessoas emocionalmente maduras transformam expectativas em perspectivas. Como assim, Gustavo? Quando algo está prestes a acontecer e a ansiedade começa a lutar contra suas mentes, essas pessoas começam a trabalhar também na hipótese do oposto acontecer. E se não acontecer? Como é que eu vou lidar com isso? E se algo der errado? Qual a solução que eu vou dar? Percebem? A expectativa não deixa margem para o oposto. Agora, se eu trabalho na minha mente com a hipótese do oposto, gente, eu estou transformando uma expectativa numa perspectiva. Logo, eu estou mais próximo de estar preparado emocionalmente para qualquer cenário revés. E por último, e não menos importante, sexto ponto, vá cuidar da sua vida. Amigos, um cego não pode ajudar outro cego a atravessar a rua. Eu penso que uma pessoa madura, ela se concentra em cuidar primeiro da sua própria vida. Antes de encontrar um rumo, uma solução para os seus problemas, ela não fica buscando por soluções para o mundo. Por exemplo, eu atuei por bastante tempo no pastoreio junto com a minha esposa Luciana. Eu mentoreava muitas pessoas na minha cidade em vários lugares. Mas há 3 anos, quando nós nos aproximamos do diagnóstico clínico da nossa filha e percebemos o tamanho do desafio, nós logo já entendemos que nos distanciar temporariamente do serviço às pessoas seria o mais coerente, até que uma solução pudesse ser dada. Nós começamos diminuindo a nossa atuação até que meses depois nós cessamos completamente para estarmos focados na saúde da nossa radacinha. De lá para cá, já se passaram 3 anos. Hoje os nossos esforços primeiramente está em darmos soluções para a nossa realidade atual. Eu penso que pessoas maduras emocionalmente, elas não dependem da opinião dos outros e nem do serviço que desempenham, por mais prazeroso e aparentemente louvável que possa parecer. Elas entendem que a prioridade é primeiro estarem bem consigo mesmas, estarem organizadas e principalmente estar no tempo adequado. Discernir estações e tempos é fundamental para pessoas que desejam alcançar uma maturidade emocional. Sabe, gente, o meu desejo é que cada um desses pontos que nós abordamos até aqui possa falar ao seu coração e, de certa forma, te provocar a refletir sobre a sua vida e sobre as suas emoções. Eu oro para que todo esse conteúdo possa acessar o seu entendimento e te auxiliar no desenvolvimento da sua maturidade emocional. Eu oro para que Deus os capacite a receber cada um desses pontos que nós trabalhamos. E, finalmente,
Eu oro para que Deus os prepare em meio a cada uma das suas lutas e desafios, para que você, aí do outro lado, possa alcançar o máximo potencial da sua vida, tanto espiritual quanto emocional. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.